tempo no plano espiritual. É o mesmo tempo nosso aqui? Consideramos a lógica e o bom senso na análise dessa questão. Não podemos perder isso de vista. Lógica e bom senso. Tá? Então vejam bem, é na Gênesis. No livro Gênesis, capítulo 6, trazemos o seguinte resumo. Resumir para mostrar aqui. Tempo é um termo já por si mesmo definido. Ok? Quando nós falamos de tempo, todo mundo já tem uma ideia. Dele se faz ideia exata relacionando-o com o todo infinito. Inclusive, imaginamos esse infinito que a nossa mente não consegue administrar muito isso, não. Principalmente quando nós falamos do infinito para trás. Certo? Infinito para frente a gente até entende, não tem fim. Mas o infinito para trás é mais difícil de entender. O tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Até agora não esclareceu, para mim aqui como se estivesse na dúvida. Na origem do nosso mundo, o tempo então ainda não saíra do misterioso berço da natureza. E para lá da terra a eternidade permanecia impassível e imóvel, embora o tempo marchando com relação a muitos outros mundos. O tempo marchando em relação a muitos outros mundos, mas a Terra não existia ainda, o nosso Sol não existia, o tempo para a Terra e para o nosso Sol não existia. Também. Mas e aí? Como é que fica? E o universo? Calma. E no último dia ele se apagará para não mais reaparecer, pois cessam os movimentos terrestres que medem o tempo e o tempo acaba com eles. A Terra vai chegar no fim um dia? Vai. Tem um tempo definido para isso. 4,7 bilhões de anos é o que nós temos medido hoje. Previsão, 9 bilhões de anos. Então tem um tempinho considerável pela frente. Não vamos preocupar não, que não vai ser amanhã. Certo? Esse tempo não está relacionado com aquele fim de tempos, não. Tá? Então, um dia, esse ambiente que nós estamos aqui, físico, vai desaparecer. Espiritual é outra história. A nossa estrela vai crescer muito, a ponto de engolir alguns planetas. Mercúrio está incluído nisso, Vênus, quem sabe, e quem sabe até a própria Terra. Para não dizer até, vamos dizer, chegar até Marte. Não se sabe exatamente o que vai acontecer. É apenas uma ideia, uma teoria, mas uma teoria muito bem fundamentada. Tá? Depois o nosso Sol vai encolher, vai se tornar uma anã branca. Ok? Não tem mais o seu brilho, não tem mais a sua luz. No universo as coisas acontecendo. Então não vamos preocupar com isso agora não, porque é daqui a alguns bilhões de anos. Tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e enche tranquilamente da sua luz imóvel a imensidade dos céus e eternidade sem limites. O tempo depende unicamente das coisas que se medem. Portanto, é uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim, todo lhe é presente. E para Deus, como é que é? Calma, vamos falar disso também. Então, o tempo, repetindo aqui, depende unicamente das coisas que se medem. Nós temos esse tempo hoje porque nós podemos medir. De que forma que nós medimos isso?
movimento de rotação da Terra e de translação em torno da nossa estrela. Correto? Mas é uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. E a eternidade, nós podemos medir? Ela não pode ser medida. Nem para frente, nem para trás. Não tem jeito. Como a própria palavra já diz, é eterno. Então, do ponto de vista da duração, não pode. Não há começo nem fim, tudo é presente. Tranquilo? Mas para a gente entender mais, ficar mais claro, vamos avançar. Assim, quando olhamos para o espaço e pensamos, temos a sensação que o tempo está correndo o seu curso. Olha para o espaço. Quando você tiver essa oportunidade, para poder fazer essa reflexão. Trabalhar isso dentro de você. Olha para o espaço. Qual que é a impressão que você tem? Você está vendo um monte de estrelas. A sua impressão é que o tempo lá é o mesmo seu ou é diferente? Quando você olha para o céu, faz isso depois, você vai ver. Olha para o céu, qual que é a impressão que você tem? Você está vendo o tempo lá ser diferente daqui? Você está percebendo alguma coisa? Não. Estou falando físico, nada espiritual por enquanto. Físico. Então a nossa impressão é que em qualquer local do universo, o tempo é o mesmo. Concordam comigo? Questão de lógica, bom senso. Estou considerando aqui, na visão material, aquilo que a nossa vista pode alcançar. Vamos desconsiderar instrumentos que a nossa vista pode alcançar. Entretanto, o tempo que observamos aqui é o mesmo que percebemos em relação aos outros planetas do nosso sistema solar, do Sol, de outras estrelas, das galáxias do universo. O tempo é diferente? Na nossa visão, não. Na nossa visão, não. Mas na visão, por exemplo, de quem está lá em Júpiter, vai ser o mesmo? A sensação desse tempo correndo é a mesma. Mas a contagem desse tempo, aí que está o problema. Que aí a gente mistura as coisas. A contagem desse tempo, que é o que a gente vai ver na sequência aqui. Certo? A contagem desse tempo, ela é diferente. Vamos trazer aqui a informação, conforme ela consta para a gente, para esclarecer. No plano espiritual, isso é diferente? Então, materialmente falando, qual a conclusão que nós chegamos? Na nossa visão, o tempo não é diferente. Em todo o universo, olha só, onde a nossa vista pode alcançar a impressão, o sentimento que a gente tem, é que o tempo é o mesmo. Correto? O mesmo. Mas calma, a coisa vai complicar um pouquinho aqui. E no plano espiritual? Em nota de Kardec, na questão 188 do Livro dos Espíritos, um espírito encarnado em outro mundo diz: não contamos o tempo como contais. É claro, ele está no outro mundo. Ele está no outro planeta, então ele não vai contar do mesmo jeito. Porque o movimento da ação dele vai ser diferente. Ele está situado numa posição diferente em relação à Terra. E às vezes não está nem no nosso Sol. É em outra estrela. O seu movimento de rotação vai ser o mesmo? Não, não vai. Vai depender de cada planeta. Então o tempo vai ser diferente. Na essência, o tempo que está correndo é o mesmo. Entenderam? Na essência. Mas a contagem vai ser diferente. Não contamos o tempo como contais. Não está dizendo que o tempo é diferente. A contagem é diferente. O tempo de marcha é diferente daqui. Saturno, etc, etc. Tudo diferente, cada um diferente. Então não contemos o tempo como contais. Em outra nota da questão 240 temos outra informação. Os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir.
Opa, aqui complicou. Os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade. Dependendo do nível do espírito, não estamos falando de nível inferior, não. Dependendo do nível do espírito, essa visão é completamente diferente. Aí, o que nós podemos acrescentar? O que o espírito pode fazer no mesmo tempo que nós fazemos? Aí é outra história. 1 minuto nosso, o espírito pode fazer muita coisa. Muita coisa. Correto? Vamos lá. Portanto, não precisamos ir muito longe para essa análise, pois se a Terra tem os movimentos de translação e de rotação com suas voltas em torno do Sol e de si mesma, a dedução lógica é que os planos espirituais acompanham esses movimentos. Os planos espirituais de cada planeta acompanham o mesmo movimento de rotação e de translação. Rotação no sentido anti-horário e translação também no sentido anti-horário. A gente vê algumas imagens colocando no sentido horário, está errado. Sentido anti-horário. A única alteração que podemos admitir é em relação à volta em torno de si mesma. E isso para as esferas mais altas, pois percorrem esse espaço em um raio maior, partindo do centro do planeta. Nós temos essa atividade, por exemplo, que começa às 19h30 e termina às 21h. Os espíritos saem de lá da colônia onde eles estão e vêm para cá para nos ajudar. Eles não ficam aqui, não estão morando aqui. Eles sabem que a nossa atividade começa às 19h30? Sabem? E chega aqui no horário, antes do horário até? Vários minutos antes? Muitos minutos antes? Às vezes quase 1 hora antes eles já estão presentes? Então eles sabem da hora e seguem a nossa hora. Então, dependendo da faixa que eu vou mostrar aqui, aí fica mais claro. Dependendo da faixa, pode ter uma pequena alteração de segundos. A ciência já fez essa experiência, medindo o tempo aqui e no espaço. Diferença de milésimos de segundos. Milésimos de segundos. É onde está a colônia, diferença de milésimos de segundos. Lá eles vão considerar essa diferença, para eles isso é relevante. Eles chegam sempre com antecedência. Não vão chegar atrasados. Se tiver que chegar depois do horário e for em função de alguma demanda, alguma necessidade maior que justifica, plenamente justificado, então não tem que preocupar. Tá certo? Então, considerando esse raio, podemos sim ter uma pequena diferença. Lá naquela passagem do irmão Asclepios, em que ele iria se materializar numa redoma, protegido, um espírito que habita a nossa terra, nas faixas mais elevadas, iria se materializar ali, não é nem materializar, se apresentar. E preparar aquele ambiente, preparar o ambiente para ele chegar. André Luiz participou disso. Construir um jardim, construir um lago, aquela coisa toda. Aí é feito um comentário lá. Vocês têm 15 minutos para poder preparar esse local aqui. Esses 15 minutos de lá é diferente do daqui? Não. Então eles marcam o tempo também, controlam esse tempo do lado de lá, com certeza. Com certeza. No final vocês vão ver o resultado disso. A conclusão racional é que em outros mundos o tempo é diferente do nosso. E nos planos espirituais a diferença é quanto ao que os espíritos podem fazer com o tempo e no mesmo tempo. Comparando com o que ocorre na crosta e nas figuras em seguida, demonstramos isso. Embora não estejam em escalas e dimensões corretas, pois procuramos apenas expressar uma ideia. Certo? Eu já vi palestrante aí falando,
as pessoas perguntando, o tempo no mundo espiritual é diferente do nosso, e a pessoa respondendo, é diferente sim, não é diferente não, o tempo lá é o mesmo daqui. Com uma pequena diferençazinha de fração de segundos, quem sabe? Não vamos imaginar que as faixas espirituais em torno da Terra estão muito distantes, não, porque não estão. Os nossos aviões estão transitando no meio delas. Passando no meio dessas colônias aí, desses postos de socorro. Ok? No meio do umbral. Na verdade, o umbral começa aqui. Então agora nós vamos no passo a passo. Quanto mais evoluído, quanto mais atarefado o espírito, mais ele tem ocupações que ele nem vê o tempo passar. Vou complicar mais um pouco. O tempo para Deus existe? Ou ele está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo? O tempo para Deus não existe. Ele é onipresente em tudo. Passado, presente e futuro. Deus sabe de tudo que vai acontecer lá na frente. Por quanto tempo, dentro da nossa visão? Não temos ideia. Quem sabe até pela eternidade. Visão de eternidade. Planejando tudo. Quero isso, vamos fazer isso, mais essa galáxia, criando mais outra galáxia ali, ampliando, juntando essa galáxia com aquela outra. Destruindo essa galáxia, destruindo estrela, criando outras, criando ser, aumentando a condição do universo, e mais ainda para complicar, o Chico já falou que existem outros universos. O que é isso? Outros universos. O que nós conhecemos é um Sol e planetas em torno. Juntando o nosso Sol com outras estrelas, que o nosso Sol é uma estrela, com outros, o todo disso vai formar uma galáxia. Uma galáxia aqui, outra ali, outra lá. Um determinado espaço nesse universo, vamos dizer assim, vamos considerar um universo, um monte de galáxias. Depois separado um outro universo com um monte de outras galáxias. E quantos universos? Aí complicou mais ainda. Olha aqui. O nosso Sol, movimento de translação, que é a volta que a Terra dá em torno do Sol, o movimento de rotação, que é a volta em torno de si mesma, tá? Então, quando nós observamos isso aqui, a gente vê, como eu citei antes, observando as estrelas que estão no fundo, tá? A gente não vê uma diferença no tempo, o tempo é o mesmo, tá? E mais ainda, para Deus, é como se tivesse o tempo paradinho, ele no presente, no passado e no futuro, acompanhando tudo, sabe de tudo, tá? Mas vamos avançar. Vamos para a nossa Terra. Estou trazendo aqui as faixas espirituais. Tá? Quantas são? Vamos imaginar que sejam 7. Existe algo que nos dá essa ideia, dentro dos estudos que a gente já tem feito. Tá? É dentro de uma lógica. Tá? 7 faixas espirituais. A primeira nós conhecemos como sendo umbral. Não é isso? Umbral, que começa onde? Aqui na crosta. Vai até onde? Até um determinado ponto. O umbral pesado é essa primeira faixa. A faixa seguinte continua sendo umbral, mais leve. A faixa seguinte, por isso que eu estou trazendo 7.
um umbral mais leve, mas ainda continua. E a outra, mais leve ainda, mas continua sendo umbral. Com base em que nós estamos trazendo isso e afirmando isso? Livro Nosso Lar. A colônia Nosso Lar encontra-se numa área de transição. Faz ligação com o umbral e ligação com o plano mais elevado. Certo? Aí nós mostramos ali a colônia Nosso Lar. Na verdade, a colônia Nosso Lar, ela está, de fato, dentro do umbral, fazendo ligação com o plano mais elevado. Um detalhe que nós temos da informação é que existe um túnel, uma passagem ligando a colônia diretamente à crosta, onde os espíritos podem transitar livremente, sem nenhum ataque, sem nenhuma ação das forças inferiores. E aí nós temos as 3 faixas superiores. A gente fica imaginando que é um monte de faixa superior. Não precisa. Para quê? 3 faixas de depuração. Uma faixa mais elevada, uma outra mais depurada ainda e uma outra mais depurada. Nessa última faixa, onde se encontram os apóstolos, onde se encontra Ismael, Eliu e todos aqueles espíritos mais evoluídos que nós conhecemos. E aí, vejam bem, nós olhamos o nosso ambiente, Terra, e agora nós temos a nossa galáxia. Estou mostrando aqui a galáxia. Podem existir aproximadamente 600 bilhões de estrelas. 600 bilhões de estrelas. Alguns ainda continuam afirmando 100, porque é o que a ciência dizia antes. Depois a ciência já mudou para 400 bilhões de estrelas. Hoje já se admite em torno de 600 bilhões. E aí essa nossa galáxia tem esse movimento, tá? Movimento espiraloide, mostrando para nós que com isso existe uma possibilidade muito tranquila de expansão. Ela vai crescendo pelas pontas, em cada ponta vai crescendo, nunca vai chocar uma coisa com outra. Olha a lógica na criação. E aí vocês estão vendo um potinho aqui, é o quê? Onde é que se encontra o nosso Sol? Distante do centro da galáxia. Alcione, quando veio para cá, tomou a decisão de vir para cá e foi autorizado, quando ela partiu, alguém perguntou, quem que se dirige para as regiões trevosas, de trevas? E aí alguém respondeu, Alcione está indo numa missão de resgate, de renúncia.